Muito bem, amados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Eu quero ler aqui com os irmãos apenas alguns versículos. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4, tá bom? Do versículo 1 até o versículo 4 e a gente vai ter uma ideia do que iremos tratar. Eu não vou aqui me aprofundar especificamente no texto que vamos ler, apenas usando ele como base para falar sobre essa questão da edificação, da importância da edificação. Nos próximos estudos, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse capítulo 14. Então, nós vamos começar a falar sobre essa questão, né, da aplicação dos dons na edificação, quando a igreja se reúne, né, para adoração. Então, diz assim a palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios 14, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. O que profetiza, edifica a igreja. A gente percebe que desde o início, logo no início, após Paulo ter tratado, né, do caminho mais excelente, que é o caminho do amor, agora Paulo volta, né, a tratar do assunto, né, que era o assunto em debate na igreja de Corinto, que era o assunto que estava sendo discutido, né, que estava sendo até mesmo um assunto em que a igreja estava dando um péssimo exemplo, né, um tema tão importante, um tema que a igreja de Corinto precisava muito aprender para pôr em prática, pois havia um mau uso dos dons. Se a igreja de Corinto entendesse que a solução era o amor, dessa forma a igreja iria compreender qual é a utilidade dos dons espirituais. E o propósito do uso dos dons é que haja edificação. Pois sem edificação, os dons eles não estão sendo usados com amor, e isso significa que eles são inúteis, né? Se não está sendo feito com amor e com entendimento para a edificação do corpo, pois esse é o propósito dos dons espirituais, é que o seu uso traga crescimento, traga edificação. Dessa forma, o amor está reinando, né? As pessoas, né, os membros da igreja, estão crescendo em maturidade, estão se desenvolvendo e haverá um crescimento saudável, né? Então, o culto espiritual, o verdadeiro culto espiritual, né, que é o nosso tema, o tema geral dos nossos estudos, né, dessa série de estudos, com base aqui na carta aos Coríntios, né, capítulo 11 até o capítulo 14, o culto espiritual, ele deve promover a edificação daqueles que participam do culto, aqueles que são membros da igreja e participam do culto coletivo. Por isso que o verdadeiro culto só acontece quando a igreja se reúne. É na presença de uns com os outros é que vai acontecer o verdadeiro culto espiritual, e é a partir daí que a igreja deve celebrar a ceia do Senhor e realizar os batismos e todo o trabalho que é necessário para o discipulado, para que a igreja se espalhe pelo mundo, evangelizando, dando testemunho e voltando a se reunir novamente para essa edificação mútua. Aí vai acontecer o culto verdadeiro, né? É claro, eu cultuo a Deus em casa? Cultuo, mas isso não é suficiente. Todos nós precisamos viver um culto a Deus, né? O culto acontece 24 horas. A minha vida tem que ser um culto a Deus. Mas isso não é suficiente. Enquanto eu, como membro do corpo de Cristo, como uma pessoa salva, como uma pessoa que segue Jesus, que crê em Jesus, enquanto eu não estou ali me reunindo com os meus irmãos para adoração, para cultuar,
não é? A minha vida espiritual ela vai ser deficiente, né? Para que haja completude, para que haja um crescimento saudável em todas as áreas da minha vida, é necessária a participação no culto coletivo. O culto coletivo é fundamental. É um meio de Deus, né? É um meio de graça que Deus nos concede para edificar toda a igreja. A igreja precisa exercitar os seus dons no contexto da reunião coletiva, em que a igreja se conhece, em que os membros do corpo se conhecem e possam entender o seu papel no mundo, né? Possa estender, né, o reino de Deus aqui neste mundo. Então, a ênfase do apóstolo Paulo aqui vai ser esta. Vai ser na edificação, corrigindo assim a visão distorcida que muitos podem ter da utilização dos dons espirituais. Então, vejamos só aqui os motivos pelo qual Paulo escreve, né, esse capítulo, né, esse texto que nós começamos a ler aqui, do versículo 1 ao versículo 4, quando Paulo fala que devemos procurar, assim, com zelo, os dons espirituais, mas que devemos profetizar mais do que falar em línguas. Por quê? Porque Paulo procura colocar em nossa mente que aquilo que traz entendimento é mais importante do que aquilo que não traz entendimento. Se eu for falar em outra língua, numa reunião, e se não haver a interpretação daquilo que eu estou falando, não vai haver edificação. Por isso que o profetizar é preferível. Porque o profetizar é a aplicação da palavra, é a interpretação da Bíblia. É quando a palavra de Deus é interpretada e aplicada no coração daquele que ouve. Está vendo? Tudo que promova entendimento, compreensão, né, que atinja a mente do cristão é preferível e é mais importante. E esse é o propósito do culto. O culto espiritual promove edificação daqueles que participam do culto. Então, vejamos só. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? 3 coisas estava acontecendo para que Paulo pudesse escrever o que ele escreveu aqui, o que ele disse aqui, né? Primeiro, estava havendo uma ênfase na autoedificação. Olha aí o erro dos crentes ali em Corinto. Estava havendo uma ênfase na autoedificação. Então, se as línguas, né, como Paulo vai dizer mais na frente, se as línguas não são interpretadas, elas não têm utilidade nenhuma na hora do culto. É basicamente isso que Paulo fala, né, aqui no capítulo 14. Então, se alguém diz ter o dom de línguas e começa a falar em outras línguas dentro do culto, falar, e as pessoas ficam ouvindo aquilo, e simplesmente falar, mas se ela mesma ou outra pessoa não interpretar e mostrar claramente o que significa aquilo, tudo aquilo que a pessoa falou no culto, aquela língua que ela falou, aquele outro idioma que ela falou, não tem valor nenhum. Ou seja, ao invés de trazer edificação, vai trazer confusão. É apenas confusão. As pessoas escutam aquilo, não entendi nada. Quer dizer, eu vou falar amém? Eu vou falar glória a Deus para quê? Amém para quê? Para uma coisa que eu não compreendi? Para uma coisa que eu não entendi? Perceba só o que Paulo está fazendo aqui, né? Então, havia na mente da igreja de Corinto essa ideia de uma autoedificação. E não é este o nosso objetivo. No uso dos dons que Deus me deu, que Deus deu a você, quando nós estamos usando os nossos dons espirituais, eu não devo buscar a minha autoedificação. Não. Eu não devo fazer aquilo que os coríntios estavam fazendo. Que aquela igreja lá, né, de Corinto estava fazendo. Eu devo buscar sempre a edificação do outro, do próximo. Eu sou edificado através dos dons, do exercício dos dons dos meus irmãos.
dos meus irmãos em Cristo. Aí eu sou edificado sim. E Deus trabalha na minha vida, através da pregação da palavra, da leitura da palavra, da oração, da prática da palavra. Mas quando eu estou exercendo o meu dom, eu devo, com todo o meu coração, com todo o meu esforço, com tudo que Deus me deu, de amor, voluntariamente, ou seja, com sinceridade, de todo o coração. E isso envolve o quê? O amor cristão, o amor que Deus tem por mim, que deve transbordar através de minha vida. Eu devo fazer de tudo para que você, o meu irmão e minha irmã, sejam edificados. É nisso que consiste o exercício dos dons espirituais. Uma outra coisa que estava acontecendo é a falta de ordem no exercício dos dons espirituais. Estava havendo uma bagunça na igreja aqui de Corinto, né? Uma grande bagunça estava acontecendo e não estava havendo edificação nenhuma. Paulo vai dizer o seguinte, aqui no versículo 26, olha só o que diz no versículo 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. Tudo que for feito deve ser feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que dois ou quando muito três. E isto sucessivamente. E haja quem interprete. A gente vai estudar mais a fundo essa passagem, tá? Nos próximos estudos, né? Vamos nos aprofundar um pouco mais aqui. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que o culto tem que ter ordem. Tem que ter ordem. Então, se alguém vai trazer um salmo, um louvor, outra pessoa não pode levantar para orar. Aí, a pessoa começa a cantar um salmo e todo mundo presta atenção. Ó, nós estamos louvando a Deus com um salmo. De repente alguém levanta e começa a orar. Não, aí vira bagunça. Aí tem alguém orando, tem alguém lendo, cantando um salmo, aí de repente tem alguém pregando. Aí é bagunça. Não traz edificação. Tem que ter ordem. Uma coisa de cada vez. Então, se alguém levanta para falar em outro idioma e começa a falar em outra língua, essa pessoa, primeiro, ela tem que falar sozinha. Tem que ser uma pessoa só, de cada vez. Não pode uma, duas, e três, e quatro, falando ao mesmo tempo. Não pode na igreja acontecer isso. Tem que ser uma pessoa de cada vez. Ah, e outra coisa. Tem que haver alguém para interpretar. Alguém tem que interpretar um idioma que a pessoa está falando que ninguém conhece. Se a pessoa tem uma capacidade dada pelo Espírito Santo de falar um outro idioma, se o Espírito Santo te deu esse dom, você não pode falar ele se não houver outra pessoa para interpretar no culto. Então fica calado. Então, sim, Paulo escreve essa carta para mostrar que a edificação é o propósito máximo, né, do culto, né, coletivo, no que diz respeito às nossas vidas espirituais, né, no que diz respeito à minha vida, à sua vida espiritual. Tá bom? Então, um grande erro é buscar autoedificação, é usar o meu dom para me autoedificar. Não, o dom é para edificar o próximo. Outro grande erro, falta de ordem. Paulo corrige isso. O culto tem que ter ordem e decência. E uma outra coisa. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Um evidente desprezo pela mente, pela nossa capacidade cognitiva. A nossa mente estava sendo, a mente cristã, a mente humana, estava sendo desprezada no culto. O que importava para a igreja de Corinto eram as experiências pessoais. O culto era voltado para as emoções. Só atingia o emocional e não o intelecto.
O culto tem que ser o quê? Tem que ser voltado para o intelecto. Aí sim, o meu emocional pode estar envolvido, sim. As minhas emoções e a minha vontade é tocada. Mas primeiro tem que atingir o meu intelecto, a minha mente. Eu não posso desprezar a minha capacidade de entender as coisas. É claro que o entendimento das coisas nem sempre são muito claros para todas as pessoas. Existem níveis de maturidade espiritual. Uma mesma verdade pode ter um entendimento mais claro para mim e menos para outra pessoa. Uma pessoa que está começando na vida espiritual. Mas para todas as pessoas tem que haver um mínimo de entendimento do que está acontecendo. O culto não pode ser bagunça. Tudo tem que ser feito de forma mais clara possível, para que haja edificação espiritual. Então, as experiências individuais e emocionais não podem substituir, né, o entendimento das coisas de Deus, das verdades que Deus revelou na sua palavra. Nada pode substituir isso. Ou seja, Deus quer que haja compreensão da sua palavra. Compreender com a nossa mente, pois assim a nossa vontade é atingida e também o nosso emocional é transformado. E vamos passar a amar aquilo que Deus ama, a ter prazer nas coisas de Deus. Quando a nossa mente é invadida pela verdade, quando nós absorvemos toda a verdade de Deus. Então, o que vem a ser a edificação? O que vem a ser isto? A palavra edificação, né, é claro que é usada no sentido figurado na Bíblia para falar da nossa transformação espiritual como igreja. A palavra edificação, literalmente, significa um edifício, ou uma estrutura, ou algo que está sendo construído ou edificado. Alguma coisa construída, edificada, um edifício. Você olha para um grande prédio, você diz, aquilo é um edifício, é uma coisa que foi construída, edificada, uma casa, não é? Uma fábrica, não é isso? Você vê uma torre, você vê um muro, algo que foi edificado, é um edifício. É aquilo que foi construído, aquilo que foi planejado, construído e edificado. Então, a palavra edifício, ela é usada de forma figurada para se referir o quê? Para se referir à nossa construção espiritual, aquilo que está sendo adicionado ao corpo de Cristo, aquilo que está sendo aumentado, aquilo que está sendo fortalecido, aquilo que está sendo encorajado, aquilo que está sendo fortalecido em nós. Tudo isso está embutido nessa palavra edificação. Tudo que está sendo aumentado, construído em nossas vidas, né, e fortificado em nossas vidas. Ou seja, a igreja, ela é um edifício de Deus. A igreja é um grande edifício de Deus que está sendo dia após dia edificado, acrescentado, aumentado. E para que isso aconteça na prática de cada igreja local, é necessário que façamos bom uso dos dons espirituais movidos por amor verdadeiro. Efésios, olha o que diz lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, nós vamos ler versículo 19 até o versículo 22. 19 e 22. Efésios 2, 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário
dedicado ao Senhor. Veja, no qual todo edifício, o que é o edifício aqui? A igreja. A igreja é comparada com uma construção. A igreja é comparada com um templo de pedras. É como se fosse um edifício. A igreja é algo que foi construído por Deus, edificado sobre a pedra que é Jesus, a pedra angular. Essa é a comparação, essa é a figura, né, de linguagem que os autores bíblicos utilizavam para se referir à nossa vida como igreja, né, ao corpo de Cristo. Tá? Então, a igreja é o edifício de Deus, que precisa ser bem ajustado e que cresce para santuário, ou seja, santuário é aquilo que é santo, aquilo que é habitação de Deus, santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então é isso que Deus quer. Deus, ele criou a igreja, e essa igreja é o seu edifício, que está sendo dia a dia edificado para a habitação de Deus, para a consagração ao nosso Deus. Essa é a ideia bíblica de edifício. Por isso que é fundamental a edificação. É por isso que Deus concede habilidades, capacidades especiais para determinadas pessoas, com o fim, com a finalidade de que toda a igreja seja edificada. Efésios, novamente aqui a carta de Efésios, nós vamos ficar aqui. Efésios capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 11, que tem tudo a ver com o que Paulo ensina, né, lá no capítulo 14, né, da carta aos Coríntios, né, da primeira carta aos Coríntios. Então, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Veja bem, edificados, edificação, ou seja, algo que está sendo construído, adicionado, aumentado, fortalecido, encorajado e fortificado. Esse é o significado teológico de edificar, de ser edificado. Continuando aqui o texto bíblico. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ou seja, conhecimento, entendimento espiritual, que passa pela nossa mente, capacidade cognitiva de pensar. Tudo tem que ser feito de forma que atinja a nossa mente, o nosso intelecto. A perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, cooperação. Cooperação. Não é eu sozinho, não. Tem que haver cooperação. Ou seja, cada membro da igreja, cada tijolinho, cada tijolo dessa construção, desse edifício, que é a igreja que está sendo edificada, cada tijolo, cada pedra, cada membro, usando a figura do corpo. Ou seja, a igreja é corpo, a igreja é edifício, né? Então, são figuras de linguagem para se referir à igreja. Então, meus amados, a igreja, ela precisa cooperar, cada membro trabalhando, fazendo a sua parte, vai promover esse crescimento espiritual. Porque, do contrário, todos nós padecemos, todos nós
vamos ficar desnutridos espiritualmente. Não importa quão santo um cristão seja, ele precisa fazer parte do corpo, ele precisa congregar, precisa se relacionar com os membros. É assim que acontece o crescimento espiritual. Então, amados, de acordo com o que nós lemos aqui em Efésios, primeiro, edificação consiste em crescimento espiritual, visando a maturidade e a firmeza doutrinária. É isso que Paulo fala. Crescimento espiritual, visando o quê? Maturidade e firmeza doutrinária. Existem muitas igrejas que acham que separam, que faz uma separação, né, entre conhecimento de doutrina com crescimento espiritual. Não existe crescimento espiritual sem firmeza doutrinária. Isso não existe. Uma pessoa não pode ser muito espiritual se ela não está crescendo em entendimento, em firmeza doutrinária, em maturidade. Então essas duas coisas não podem ser separadas. A nossa mente, da nossa vontade, do nosso emocional. Essas coisas não se separam. Crescimento espiritual passa pelo entendimento, passa pela nossa mente. Não é? Ou seja, tem que haver clareza. Os dons espirituais devem ser usados de forma que haja edificação. É um processo, segundo, tudo é um processo que envolve todas as dimensões da nossa personalidade. Vai envolver tudo, né? Claro. Todos nós temos necessidades. E Deus ele colocou cada um no lugar para que essas necessidades possam ser supridas. Então, as minhas carências, necessidades, em algumas áreas da minha vida, são supridas de alguma forma pelas capacidades que Deus deu a outras pessoas. E com isso todo o corpo é transformado e começa a trabalhar. Mas, principalmente, a nossa capacidade de compreender e absorver a verdade de Deus. Terceiro, a edificação sempre vai ocorrer em conjunto. Ou seja, essa edificação não é algo que vai acontecer isoladamente. Ou seja, isoladamente não vai haver um bom desenvolvimento. Tem que haver coletividade. É na coletividade. É no pertencer ao corpo. É no relacionamento com o corpo. É que vai haver a verdadeira edificação. É disso que o texto fala. O apóstolo Paulo fala de igreja. Igreja é coletivo. É congregação. Em todas as cartas do Novo Testamento. Em nenhum momento você vai ver que cada um de nós é uma igreja sozinha. Ninguém é uma igreja sozinho. Você não é uma igreja sozinho. Eu não sou igreja, eu sozinho. A igreja são os seus membros que trabalham juntos para edificação, adoração e proclamação do reino de Deus. Isto é a verdadeira igreja. A edificação ocorre, então, em conjunto, não é? Assim como Paulo também vai ensinar, né, na primeira carta aos Coríntios. Nós vamos voltar novamente, então, carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Eu quero encerrar aqui lendo o versículo 28. Primeira carta aos Coríntios 14, versículo 28. Diz assim: mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja. Falando aqui da pessoa que usa o dom de línguas. Falando consigo mesmo e com Deus. Então Paulo, ele vai ensinar isso para nós. Ou seja, como é que eu vou usar os dons espirituais? Vamos aprender com Paulo. Vamos continuar, né, nos aperfeiçoando na doutrina, nos princípios de um culto espiritual, para que dessa forma nós possamos saber utilizar aquelas capacidades que Deus tem nos dado, de tal forma que toda a igreja seja edificada. Que Deus em Cristo continue nos abençoando e aplicando essa verdade em nossas vidas. Agradecer a Deus, vamos orar, que Deus possa nos abençoar grandemente. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor continue aplicando em nossos corações
Agradecemos por cada vida, por cada participante que está aqui conosco, Pai. Que sejamos tremendamente transformados pelo poder da Tua palavra. Que haja um coração aberto, movido para Te servir, para Te adorar, para entender tudo aquilo que temos ensinado a partir das Escrituras. Ó Deus, perdoe as nossas dificuldades, limitações. Somos realmente fracos, somos limitados. Perdoa os nossos pecados. Que nós possamos, ó Pai, a cada dia reconhecer a nossa fraqueza, miséria espiritual, o quanto que nós dependemos do Senhor e da Tua graça maravilhosa. Nós oramos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo continue aplicando essa palavra em nossas vidas